O nosso estudo de hoje é a lição 152 do livro Palavras da Vida Eterna, Descansar. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31. Pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha aqui e acolá, sofrendo a pressão das exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Isso fez que o mestre se dirigisse à multidão exortando: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades caindo em precipitação, temos os companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. À vista de embaraços mínimos, declaram-se fatigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos. E param a máquina do serviço que lhes compete, recolhendo-se à inércia, com pretexto de meditação, refazimento, virtude ou prece. Para isso, muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro a fim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou: repousai quando quiserdes, mas sim, repousai um pouco. Vamos lembrar que uma vez Chico Xavier, ele falando sobre o caminho, o segredo para a felicidade na Terra. Ele falou que o segredo da felicidade na Terra é você trabalhar servindo. E ele até usa uma frase, né? Ele fala: trabalhar, vírgula, trabalhar, vírgula, trabalhar, vírgula, e cada vírgula seria o repouso que a gente precisa. A gente vive entre dois extremos. Aliás, com a maioria das coisas aqui da Terra, a gente vive entre dois extremos. Mas quando se fala nesse tema, o primeiro extremo, Dr. Herman, ele chama a nossa atenção. Ele fala disciplina para o trabalho. Fala que a gente leva muito tempo para desenvolver uma disciplina com relação ao trabalho profissional, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente tem que fazer também. Acordar cedo, né, estar no trabalho na hora certa, a gente leva muito tempo para disciplina para isso. Quando a gente chega no trabalho voluntário, ele só pede a gente assim: ó, escolha à vontade, porque a semeadura é grande, e de preferência escolham aquilo que vocês têm afinidade, que vocês gostam de fazer, e que vocês vão poder exercitar bem melhor. A gente encontra pessoas, às vezes, desempregadas, mas o que ela mais gosta de fazer? É cozinhar. Ela vem para a obra social, para a instituição religiosa, para poder cozinhar. E vai ter sempre, né, eventos, né, toda religião procura promover eventos, né, então vai ter sempre a oportunidade de você cozinhar. Mas ele pede o seguinte: quando você assumir um trabalho religioso, social, coloca disciplina nele. E colocar disciplina, a gente vai pensar assim, né? É a mesma coisa que você pensar: se eu chegasse atrasado no meu trabalho profissional, eu vou tomar uma bronca, posso tomar uma suspensão e posso até ser mandado embora por justa causa. Então, eu não vou chegar atrasado no trabalho que eu elegi aqui dentro do meu coração para estar contribuindo com essa grande obra que é o Cristo aqui na Terra. Eu não vou chegar atrasado. E a gente leva um tempinho até conseguir disciplinar isso tudo. Agora a gente entra no outro extremo. Foi até interessante que tem um tempinho já que foi lançado um livro chamado Um Terço da Vida, do espírito Hermance Dufour. E nesse livro ele vem falando o seguinte, falando que tem muitos espíritas que estão desencarnando mal. Espíritas que, por exemplo, se dedicaram tanto à causa que deixaram de lado a primeira obrigação mesmo dele, que é com a família. Então, muitos espíritos que ficaram todos os dias enfurnados dentro da casa espírita, cuidando da casa espírita, cuidando das atividades, de tudo, mas aí não tiveram cuidado com aquele filho que precisava de mais atenção, com o pai, com a mãe que precisavam de carinho na velhice, enfim, e estavam desencarnando muito mal, porque chegaram do outro lado, o compromisso principal não foi cumprido. Estavam sendo recebidos numa colônia chamada Sacramento, ou melhor, colônia chamada Esperança,
que fica em cima da cidade de Sacramento, em Minas Gerais, e que é coordenada pelo Eurípides Barçanufo, o espírito. Aliás, Eurípides Barçanufo é esse aqui da foto ali, da primeira foto. Então o que acontece vem dando umas recomendações no livro, falando assim, gente, tem muita gente hoje depressiva, estressada demais por conta das atividades, mas esqueceram que a gente precisa dessa pausa também para repouso. Então ele falando assim, a gente precisa de férias, de viagens, para poder sair desse, da rotina nossa e fazer uma coisa diferente que vai ser prazerosa. A gente precisa de momentos para simplesmente andar de mão dada com a esposa, com o marido, com os filhos. A gente precisa de momentos em família. É interessante que quando a gente abre o capítulo Trabalhadores da Última Hora, no Evangelho segundo o Espiritismo, a exortação que se faz é assim, chegou a hora da gente abrir mão daquelas ocupações fúteis, não são qualquer ocupação, são as ocupações fúteis, para poder se dedicar mais à causa. Então, quando vem falando isso, olha, você tirar umas férias e você ter momentos de lazer com a sua família, não é ocupação fútil. Ela passa a ser ocupação fútil quando aquilo começa a ficar exagerado. Que aí entra no outro extremo de novo. Voltou para o outro extremo, o que acontece com o outro extremo? A preguiça começa a tomar conta. O músculo que não é utilizado, o que acontece? Ele estiola. Mente que não é utilizada, o que acontece? Ela fica preguiçosa. E a gente usando a preguiça o tempo todo, a gente vai perdendo essa capacidade de servir, e aí entra na lamentação de muitos espíritos. São muitos espíritos que falam assim, lamentam muito o tempo que perderam enquanto estiveram aqui encarnados, que podiam ter aproveitado muito mais, podiam ter feito muito mais, mas se entregaram à inércia improdutiva, que acabou não servindo de nada. Então a gente começa a botar na cabeça assim, né? Não, ou eu estou trabalhando, ou eu estou estudando, me preparando teoricamente para os desafios da vida, conhecereis a verdade vos libertará, ou eu estou repousando porque eu preciso de repouso para a minha saúde mental e principalmente para a minha saúde física também. Precisamos de repouso. E aí vem o Emmanuel com o texto de hoje falando, Jesus chama as pessoas à parte, procura um lugar à parte e repousa, descansa. A gente precisa disso. Aliás, Jesus tinha uns momentos bastante interessantes, né? A gente parar para analisar a vida do Cristo. Em primeiro lugar, ele sempre teve uma profissão, ele sempre foi carpinteiro, e o carpinteiro era o homem que trabalhava na construção civil da época, era o peão de obra de hoje, que a gente chama aqui carinhosamente, eu falo assim que eu sou filho de cearense, e a minha família é muito de peão de obra mesmo. Então, não é pejorativo não, tá, gente? É com muito amor e muito respeito. Uma profissão muito nobre. E Jesus era carpinteiro, ele tinha o seu trabalho, assim como Paulo de Tarso sempre foi tecelão também. Ele não ia só pregar e fundar a igreja nos outros lugares, não. Ele chegava lá e fazia tapete e vendia também. Jesus tinha momentos de lazer. A gente esquece que ele tinha momentos que ele estava na casa da sogra de Pedro, né? Então, junto com isso, ele tinha um momento que ele se retirava todo dia, dentro da sua meditação. A gente vai entender mais para frente aí o processo de meditação, a importância dele, né? Mas a meditação, ele tinha um momento que ele fazia sintonia, primeiro com ele mesmo e depois com Cristo igual a ele, com o Pai. E ele tinha a missão dele, que ele estava cumprindo o tempo todo com muito amor, muito engajamento e muita determinação. Se a gente começar a pegar esses 4 comportamentos e buscar sempre o equilíbrio entre os 4 comportamentos, né? Estar com a consciência tranquila de que eu estou fazendo, estou cumprindo os meus deveres dentro de cada um deles, mas estou promovendo equilíbrio entre cada um deles. O problema nosso é que chega uma hora que eu quero mais agora é diversão. E essa diversão, se ela for exagerada, ela acaba atrapalhando o nosso processo evolutivo e acaba fazendo a gente perder muito, muito tempo. Até mesmo para processo de diversão, eu aconselhei algumas vezes algumas pessoas. Eu falei, meu pai, por exemplo, gosta muito da maçonaria. Eu falei, não, você vai divertir, vai visitar lugares históricos dentro da maçonaria,
Vai ser uma diversão junto com profissão ao mesmo tempo, né? com gosto ao mesmo tempo, com hobby ao mesmo tempo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.